A paz do Senhor Jesus. Que prazer estar aqui mais uma vez. Nós já estivemos aqui algumas vezes e é sempre uma oportunidade muito rica, muito preciosa estar novamente com os irmãos, porque nós sabemos que o reino de Deus, ele não se trata de território, mas se trata de tudo aquilo que ele está estabelecendo lá em Taubaté, no Vale do Paraíba. Nós sabemos que é uma extensão em Mogi, uma extensão nas nações, e o que Deus está estabelecendo aqui, Deus também está fazendo lá. E quando nos encontramos ali no Espírito, tudo aquilo que está sendo ministrado testifica ao nosso coração. E eu queria cumprimentar todos vocês, cumprimentar você também que está conosco, se estiver pela internet. Sejam bem-vindos também. Queria pedir um pouco da sua atenção nessa noite para ministrar algo ao seu espírito. Algumas coisas que o Senhor foi trazendo enquanto nós estávamos orando por vocês. Sempre quando nós recebemos o convite de estar em algum lugar, nós não somos uma casa ali em Taubaté que nos movimentamos muito, né, pastores? Nós sempre saímos dentro de uma direção do Senhor, com um propósito do Senhor. Mas deixa eu apresentar, né, o pessoal, apresentar os meus irmãos. Eu vim aqui hoje com a profeta Cris, com seu esposo Fábio. Muito obrigada, meus irmãos, sempre estando comigo, representando a nossa casa. Deixa eu falar um pouquinho também de mim, né, pastor? Já me senti em casa já, porque não é a primeira vez que a gente vem, então a gente já está mais à vontade. Mas eu me chamo Camila, sou líder do Ministério Profético ali no Sonho de Deus, no Vale do Paraíba. Ali nós já estamos há 12 anos, trabalhando ali junto com a equipe profética da casa, com os profetas de ofício. E o Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, tem nos abençoado ali a conduzir algumas coisas. Eu sou casada, tenho um filho de 3 anos, o Arthur, sou casado com o Carlos. Estamos servindo ao Senhor ali, à disposição dele, da maneira que Ele quer, sempre nos chamando para cumprir o seu propósito. E estamos aqui hoje para servir aos irmãos. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos um minutinho. Já uma atmosfera tão propícia aqui para a palavra do Senhor. Nós vemos já como um útero, para que essa palavra possa ser gerada. Nós já vemos esse ambiente sendo preparado. E que esta palavra possa dar vida, Senhor, neste lugar. Ainda mais daquilo que o Senhor tem derramado em cada vida nessa noite. Eu sei que ninguém que está sentado aqui, Senhor, veio em vão. Eu não estou aqui em vão, Senhor. Há algo no meu espírito que queima. Há algo no meu espírito, Senhor, que se agita. E eu quero, nesta noite, Deus, impartir sobre a vida da Tua igreja. Por isso, Senhor, que a Tua palavra venha fluir como um rio. Que a Tua palavra possa fluir. Que possa encontrar os corações e o espírito aberto para o Seu mover nesta hora. Prepara, Senhor. Nós paralisamos toda a obra das trevas. Nós paralisamos tudo aquilo que o inimigo tenta impedir e aprisionar a nossa mente. Nós nesta hora nos levantamos e em nome de Jesus declaramos o Espírito Santo se movendo, continuando se mover neste lugar com liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Em nome de Jesus. Eu sempre honro o apóstolo Eli, que é o nosso líder ali no Sonho de Deus, apóstolo Cristiano, que sempre nos envia. Então mesmo que ele não está presente, mas eu quero honrá-lo publicamente, porque nós somos frutos da casa, somos filho dele, apóstolo Eli Sierra, apóstolo Cristiano. Então quero honrar também os nossos líderes ali. Agradecer aos líderes dessa casa mais uma vez, que privilégio, pastores. Muito obrigada por estar retomando. Sempre vocês nos recebem com tanto amor, com tanto carinho, desde quando nos convidam. Desde o primeiro contato. Quando eu estava preparando a palavra, eu falei, Senhor, como é bom nos encontrarmos com pessoas de propósito. E eu me senti naquele momento em que a pastora fez o convite para estarmos aqui, eu me senti ali como Isabel quando encontrou com Maria. Porque quando Isabel encontrou com Maria e os bebês ali se mexeram no ventre,
O Senhor falava comigo assim: se mexeram porque estavam indo para a mesma direção, porque estavam indo para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. E os bebês se mexem quando nós nos encontramos e nos movimentamos, irmãos, isso em todas as áreas da nossa vida, por propósito. E não apenas por aquilo que nós achamos, e não apenas por aquilo que nós queremos fazer, ou gostamos de fazer. E duas palavras que o Senhor colocou no meu espírito nesse aniversário, 4 anos de ministério, que privilégio. 4 anos que eu tenho certeza que vocês poderiam pegar esse testemunho, esse microfone, e dar testemunhos e testemunhos da mão do Senhor. De quantas vezes durante esses 4 anos, vocês ficaram como os que sonham, mas também semearam com muitas lágrimas, semearam com muitas intercessões, com muitos clamores, para que tudo isso que está sendo gerado e produzido neste lugar, viesse a ter vida. E o Senhor falava ao meu espírito: remoção e edificação. Nós vamos entender essas palavras. Coisas que foram removidas, coisas que foram abaladas, coisas que foram, não estou dizendo apenas a âmbito interno nosso ministerial, mas nesses dias, nesse momento da história da igreja, o mundo foi abalado. As coisas foram abaladas. Nós íamos conversando no carro agora há pouco. Tudo está mudando. Aí fora, tudo está mudando. Porque as pessoas ainda se prendem às coisas que se abalam. Mas nós fazemos parte. Nós somos filhos de um reino inabalável. Inabalável. Porque a nossa identidade, irmãos, ela não muda. Com pandemia ou sem pandemia, com máscara ou sem máscara, ninguém pode calar a igreja. Nós podemos, somos prudentes, seguimos protocolos, usamos, fazemos, ficamos isolados se for necessário. Mas a igreja não se calou. O ministério Koinonia não se calou nesses 4 anos. Posso dizer que 2020, um ano difícil para a história da igreja, um ano marcante, mas o Senhor sustentou esta casa. Quando eu digo esta casa, é as famílias dessa casa, são os líderes dessa casa, os ministérios, a intercessão desta casa. E vocês podem se levantar com um coração grato. Não importa como você chegou aqui, não importa se você chegou quando abriram a igreja 1 ano atrás, ou se você chegou agora recentemente. Você faz parte. Você faz parte. Deus te escolheu para estar neste lugar. Deus te escolheu para trazer vidas a este lugar. Deus está produzindo algo nesta cidade. E quando eu estava orando a respeito dessa cidade, Deus falou comigo: vou remover tudo o que precisar ser removido em Mogi das Cruzes, para que o meu reino se estabeleça, para que a minha igreja avance. E quando Ele fala disso, gente, nós podemos entrar neste lugar de dependência dEle, de dependência total dEle. Porque eu não sei se na sua vida algumas coisas têm sido removidas nesse tempo. Se algo na sua vida, você entrou aqui e algo na sua vida foi abalado, e algo na sua vida está sendo removido, deixa eu te dizer uma coisa: não tente segurar o que Deus está removendo. Solta o que Deus quer soltar. Entrega o que Deus quer entregar. Entrega o que Deus te pede. Não tenta segurar nada que Deus não quer que você segure. Que seja relacionamentos. O Senhor falava comigo: relacionamentos, coisas, pessoas, carreiras. Eu estou dizendo para você sair do seu emprego amanhã, não é isso? Se você está implantado onde você está, Deus te colocou ali para produzir a glória dEle. Mas às vezes nos apegamos em coisas que são abaláveis.
e para uma igreja avançar, para uma igreja crescer, para uma igreja amadurecer a cada dia, a cada estação, a cada tempo, ela precisa estar sobre a edificação, sobre o fundamento correto, o fundamento perfeito, o fundamento que não se abala. E a palavra do Senhor diz que não se põe outro fundamento que não seja Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha da igreja. Por isso, meu irmão, se amanhã ou depois manda a gente mudar de fase, se amanhã ou depois fala que a gente está na fase vermelha de novo, fecha tudo, abre tudo, nós não nos movemos por essas regras, nós nos movemos pelos protocolos do reino de Deus, do reino de Deus. Nós seguimos como cidadãos, nós somos orientados, mas eu quero te dizer, não esteja edificado sobre estas coisas. E o Senhor falava comigo, um ministério que está sendo edificado sobre a pedra, sobre rocha. Porque o que tem que abalar, Ele abala. O que tem que abalar na nossa vida, Ele abala. E eu quero dizer para você, deixa Ele abalar se precisar, deixa Ele arrancar se precisar, deixa Ele traz, é 100 vezes mais. Não há aquele que chega diante do Senhor e sai de mão vazia. E você vai chegar depois de 4 anos e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Ele nos sustentou. Ele proveu no dia que não tinha. Ele proveu no dia em que vocês não sabiam o que fazer. Bondade de Deus sobre essa casa, bondade do Senhor. E o Senhor trazia ao meu espírito Joel capítulo 2, e Ele falava: diga aos meus filhos. Então o Senhor mostrou o zelo por sua terra. Deus está zelando por este lugar. Você sabe o que quando você tem zelo por algo? Quando você zela por algo, você protege, você dá o seu melhor, você ama, você guarda, você investe, você se entrega. E o Senhor falava comigo, quando eu falo esse lugar, o Senhor não está me dizendo que Ele está zelando por essas paredes. Embora a igreja está linda, mais bonita da última vez que eu vim, mas não é esse templo. Ele está zelando. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra. Deus está zelando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E Ele falou: entregue a eles mais trigo, mais vinho novo e mais azeite para esse tempo. Mais trigo, mais alimento, mais vinho novo. Porque nós vivemos de novidade em novidade de vida. Vinho novo, vinho fresco. Se você entrou apático, se você entrou caído, se você entrou enfermo, Deus está dizendo: pode estar neste lugar. Nos próximos anos vai haver trigo, vinho e azeite. Trigo, vinho e azeite, não vai faltar. Não vai faltar. E o Senhor falava comigo: o bastante para satisfazê-los plenamente. O bastante. Quando falo bastante, quando houve a milagre ali do profeta, quando estava com a viúva, que ele falava assim: busque na vizinhança. Busque na vizinhança, chama todo mundo. Está precisando de vinho? Está precisando de azeite? Está precisando de pão? Está precisando de novidade de vida na sua casa? Está precisando de mais presença do Espírito Santo? Está precisando que a sua família seja transformada? Eu conheço um lugar que está sendo edificado sobre a rocha verdadeira. Eu conheço um lugar que está sendo edificado sobre a rocha. E lá não falta vinho, não falta pão e não falta azeite. O bastante para Mogi, o bastante para São Paulo, o bastante para a vizinhança, o bastante daqui, com bastante do Vale do Paraíba, com bastante do sul do país, com bastante do norte do país. E a nação vai se embriagando desse vinho, vai desfrutando desse tempo da igreja. Da igreja. Esse tempo, irmãos, é da igreja.
E a igreja, a eclésia somos nós, a igreja somos nós. É tempo onde nós vamos bradarmos, é tempo em que nós, igreja do Senhor, sem nenhuma soberba no nosso espírito, no nosso coração, onde as pessoas irão procurar vinho, vão procurar azeite, vão procurar unção. Porque, gente, o povo está desesperado. Desesperado. O que a mídia faz? Amedronta. Traz pânico. Fala que vai chegar a vacina, não chega para todo mundo. Ou fala que vai tomar a primeira dose. Sempre tem algo por trás. Sempre tem algo tentando nos fazer abalar. Mas quando nós estamos posicionados num lugar inabalável, eu não estou dizendo que nós não vamos passar por aflições, que nós não vamos enfrentar as nossas dificuldades, mas, meu irmão, nada te tira deste lugar. Nada te tira deste lugar. E o Senhor ministrou ao meu espírito, quando o Senhor falava de edificação, o Senhor falou muito comigo sobre senso de direção, pastores. Senso de direção. E Ele me disse uma frase: se a rota é precisa, o destino será certeiro. E o Senhor falava: diga a eles, esta casa é uma casa de destino. Isso transiciona a mentalidade. Esta casa é uma casa de destino. Eu falava: Senhor, uma casa de destino profético? E o Senhor: sim, porque você só sabe onde você vai enviar pessoas, primeiro, se você sabe a sua origem. Se você sabe, quando você abre um mapa, você precisa saber onde você está localizado, para daí você saber para onde você vai, qual é o destino. E para isso você precisa saber quem você é. Destino está intimamente ligado com a origem. Quem você é? Ou seja, 4 anos onde o Senhor foi estabelecendo, o Senhor foi movimentando na identidade das pessoas, trabalhando na identidade, trabalhando na restauração da identidade das mulheres. Quantos momentos nós tivemos juntos, e o Senhor ali ministrando sobre isso, falando sobre isso. Isso é uma das coisas, de tudo que Deus foi construindo. Mas você só pode ser lançado, você só pode ser uma flecha na aljava, se você tem esta convicção no seu espírito, da sua origem, da sua identidade em Cristo, que você é filho de Deus. Ele não te chamou nada mais, nada menos do que filho. Para Deus não importa a credencial, Deus não está se importando. Quando Ele olha para mim, Ele não vê a profeta Camila lá do sonho de Deus. Ele olha o Filho, o Cristo vivo, que se entregou, que morreu, que ressuscitou, para que estivéssemos aqui. Ele olha e Ele quer gerar esta convicção dentro de você, porque senão você não desfruta. Quantos filhos estão sentados, e nem vou entrar no filho pródigo, mas estão dentro, e muitas vezes não desfrutam de um ambiente da mesa. Muitas pessoas não se sentem dignas, talvez aqui não, mas lá em Taubaté, muitas pessoas não se sentem dignas de ir à mesa. Falam isso não, isso aí é para o apóstolo Cristiano, isso é para a apóstola Leila, isso é para a pastora Marinês, pastor Alexandre, isso não é para mim. Irmãos, não há essa acepção no reino de Deus. Hoje eu vi uma analogia entre profetas e pastores, e falava assim: os profetas, eles são como aviões caçadores, aqueles aviões de caças, aqueles aviões que já entram rasgando na atmosfera, fazendo aqueles rasantes, já entram. Eu fiquei pensando, eu falei: nossa, a gente trazer isso para um contexto espiritual é uma verdade. Só
que quando um avião daquele é atingido, precisa de quê? Precisa de um helicóptero para salvar. Um helicóptero para ir lentamente, barulhento, mas lentamente entrar naquele ambiente e salvar aquele, se necessário for, aquele avião de caça. E esse é o papel do pastor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós somos iguais nessa edificação. Todos nós somos iguais. Esse é o tremendo da edificação do reino de Deus. Isso é o tremendo do que vai ser edificado nos próximos anos. Nós estamos diante de uma construção como igreja de Cristo, onde não importa se eu estou sentado aqui ou se eu estou sentado no Vale do Paraíba. Nós estamos indo, os bebês estão se mexendo no ventre, nós estamos indo na mesma direção. E não importa se eu sou pastor, se eu estou sentado aí, se eu estou na adoração, se eu estou na dança, se eu sou da intercessão. O que importa é que esta edificação, ela posiciona todos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E assim nós podemos desfrutar uns dos outros. E assim nós quebramos toda a comparação. E assim nós desfazemos toda a inveja, toda a intriga, toda a comparação, todas essas picuinhas que Satanás coloca no meio da igreja. Para quê? Porque daí eu desfruto da unção que você porta. Eu desfruto porque aquilo que eu olho e eu admiro e eu honro vem sobre mim. Vem sobre mim, nem sei porque eu estou falando sobre isso. Vem sobre mim. Se eu olho e a pastora está ministrando, eu falo, Senhor, amém, eu faço parte desse corpo. Essa unção está sobre o corpo, está sobre a minha vida. Aprenda a admirar. Aprenda a desfrutar do seu irmão. Aprenda a desfrutar daquele que está sentado do seu lado. Não é 4 anos, onde eu entrei aqui e vi escrito uma placa ali, pastores fulanos, irmãos ciclano, fez parte da edificação da igreja. Não, eu olho para uma igreja se movendo, eu olho para um corpo vivo. Não é um rótulo, gente, que vai transformar Mogi das Cruzes. São pessoas processadas pela cruz. São pessoas experimentadas do Cristo vivo. O que nos torna aptos a desfrutar desse reino, a viver esse reino, são os processos que nós passamos e não somos abalados. Irmãos, processos duros. Eu não conheço a vida de todos vocês, mas eu sei que muitos de vocês que estão sentados aí enfrentam ou estão enfrentando nesse momento processos. Talvez momentos em que não tenham respostas. Talvez momentos em que está enfrentando uma dificuldade financeira. Ou talvez momentos que está enfrentando uma enfermidade. Tudo isso são processos. Tudo isso faz com que você passe pela cruz. Tudo isso faz com que você olhe para a cruz e você comece a entender um pouquinho do que é ser crucificado com Ele. Mas você não para nesse lugar. Você não para neste lugar. Você não fica estacionado neste lugar, porque Ele não ficou ali na cruz. A palavra diz que Ele ressuscitou e nós fomos ressuscitados com Ele. Com Ele. Os processos nos formam. Os processos nos forjam. O que você precisa buscar no Senhor é sabedoria e graça para atravessar esses processos. Senhor, em que estação estou da minha vida? Senhor, como eu devo me mover? Sabe por quê? Eu falei sobre senso de direção, uma palavra que veio forte ao meu espírito. E você sabe o que é senso de direção? A capacidade de estabelecer uma visão do futuro, um objetivo, uma meta, um alvo, um ponto de chegada. Um ponto de chegada. Senso de direção que nos impede de nos perdermos no meio da jornada. Dizem que os homens têm mais senso de direção que as mulheres, né? Discordo.
Mas dizem, principalmente no volante. Mas é verdade. E o senso de direção, ele faz, se você perde o senso de direção, você não sabe para onde você está indo. E numa edificação, precisa-se ter senso de direção. Ninguém conduz o ministério 4 anos se não tem visão. Se não está vendo o que Deus vê. Sabe por quê? Porque se olha com os olhos naturais, para no meio do caminho. Se olha com os olhos naturais, você para no meio da jornada. Você não chega onde você tem que chegar. E quando nós sabemos e ter senso de direção, nós sabemos para onde estamos indo e aonde queremos chegar. E o Senhor falava, esta é uma casa chamada para dar destino, mais do que apresentar uma rota, mas para apresentar o caminho, a verdade e a vida. Para apresentar uma pessoa. O caminho é uma pessoa. O caminho é a verdade é uma pessoa. Cristo disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Vocês estão sendo vistos no mundo espiritual, igreja, koinonia, como construtores de pontes. Construtores de pontes geracionais. O Senhor falava ao meu espírito, esta casa também será conhecida como uma casa de acesso às pessoas. Uma casa que dá acesso para as pessoas sonharem. Uma casa que dá acesso, que constrói uma ponte para as pessoas serem curadas, para as pessoas terem caminho. O que Deus está dizendo? Preste atenção aqui. Quem chegar sem senso de direção, aqui é uma construção. Aqui é construtores de pontes. Eu construo uma ponte para que você possa chegar no outro ponto, do outro lado, entendendo quem você é em Cristo, o que está disponível no reino de Deus para você, o que o Senhor requer da sua vida, onde Ele quer curar, qual as áreas que Ele quer ministrar, qual as áreas que Ele quer curar, qual as áreas que Ele quer que você cresça. Uma casa que será conhecida como construtores de pontes. E o Senhor falava, pastores, que permitirá que as pessoas possam passar por obstáculos e transpor barreiras para chegar a um destino. Podem aparecer contando a pior história do mundo para você. Você pode falar, eu posso te levar a um lugar que você tem começo, meio e fim, você sabe onde, que pode te apontar um caminho. Pode construir uma ponte para que você chegue. Que vai permitir você ter acesso novamente, talvez. Porque como que nós chegamos muitas vezes? Frustrados, cansados, decepcionados. Ou não, cada um tem uma história. Mas o que eu quero dizer é que você pode chegar assim, mas você pode passar a ser um construtor de ponte também. Começa de um ponto e vai até o outro ponto e alguém passa por aquele lugar. Sabe por quê? Porque assim, as áreas que você tem vencido, os gigantes que você tem derrotado, você pode fazer com que ele seja uma ponte para que o próximo passe por ela. Se eu venci um câncer, quem está vindo atrás de mim não precisa vencer, é um exemplo. Eu já venci isso por você, pode passar. Eu venci o espírito de miséria na minha vida, espírito de orfandade, espírito de rejeição. Quando chega alguém lá com esses sintomas, quando chega alguém lá com esse comportamento, eu falo, apóstolo, eu quero ser uma ponte na vida dessa pessoa. Deixa eu mostrar para ela aquilo que eu venci, como que eu venci, o que o Cristo ministrou na minha vida.
E assim nós vamos sendo um instrumento na vida do outro. Não tem como o ministério não crescer dessa forma. Porque você consegue ver, através do amor, que quem está do seu lado tem valor e realmente tem algo para te oferecer. Isso é a vida em corpo. A vida em corpo não é chegar na igreja, sentar e ir embora, não dar nem boa noite e ir embora. A palavra vai sendo processada. A palavra vai sendo derramada no seu espírito e ela vai gerando vida. Então você chega de um jeito, amanhã não tem como estar da mesma forma. Não é amanhã, quando chega a segunda-feira, que eu pego os boletos e meu Deus mudou. Não. Ou que sai um novo decreto e eu sou comerciante, um exemplo. Ou você é comerciante e daí já começa, porque é o povo que está sofrendo, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor está contemplando. Se tem alguém aqui dessa área, o Senhor está contemplando todas as coisas. O Senhor não vai deixar faltar nada. O Senhor é provedor de todas as coisas. O Senhor vai te sustentar até o fim. Vai te sustentar e Ele está dizendo para a sua família: não vai faltar trigo, não vai faltar vinho novo e não vai faltar azeite. O bastante para que você desfrute e compartilhe. Aleluia. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém. Eu vi as aljavas cheias, pastores. As aljavas cheias de flechas. Muitas flechas. E o Senhor falava comigo que está confiando a vocês uma geração. Flechas na aljava são gerações. São filhos. E o Senhor, com esse encargo, vem o papel de lançar, de amadurecer, de formar, de às vezes chorar junto, e às vezes de acordar e ter que ministrar, e tantas coisas que os pastores passam e vivem nos bastidores, onde ninguém nem está vendo. Quantos clamores, quantas angústias. E a palavra do Senhor diz, guardem isso sobre a aljava, isso é muito importante no espírito de vocês. Tomé um dia diante de Jesus falou assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que nós podemos conhecer o caminho? Vocês estão entrando. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês estão entrando em um tempo de destino preciso. O Senhor também falava comigo sobre exatidão e precisão nos próximos passos da jornada. Eu não estou falando apenas com os líderes, eu estou falando com toda a igreja. Eu estou falando com você nas suas decisões pessoais. Deus está falando com você nas suas decisões particulares, nas suas tomadas de decisões quando você levanta. Quando você vai escolher uma profissão, quando você vai prestar um vestibular, quando você precisa mudar de emprego, quando você precisa abençoar uma outra pessoa, Deus está dizendo: neste lugar é tempo de destino preciso. Remoção, edificação, precisão e exatidão. Essa obra que nós estamos fazendo parte dela, obra que eu falo, reino de Deus. Não cabe sermos imprecisos, inexatos. E o Senhor falava comigo: os seus passos, as suas palavras, neste momento da história, são sementes para os seus próximos 10 anos. Então não acha que você está dando um passo em vão. Não acha que você está dando um passo porque deu um insight na sua mente, veio um flash. Deus está lidando de maneira muito séria com os passos da igreja neste tempo. Deus está requerendo alinhamento da igreja. Deus está requerendo posicionamento da igreja, que eu falo de Cristo na terra. Porque nós não estamos brincando de igreja. A igreja do Senhor. Nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Nós estamos num tempo de construir para gerações.
Nós estamos num tempo de construção de um legado. E as nossas palavras, guarde isso no seu espírito. As nossas palavras, irmãos, irão reverberar pelos próximos 10 anos. O que você está dizendo a seu respeito hoje? Eu não posso. Eu não sou digno. Isso não é para mim. Eu não tenho. Eu não vou. Ao contrário. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei que o que eu estou vivendo é passageiro. Eu sei que o Senhor está prestes a mudar a minha estação. Lembre-se disso, as suas palavras irão reverberar pelos próximos 10 anos. Como você tem chamado os seus filhos? Como você tem instruído? Como eu tenho instruído o meu Arthur? Como eu estou vendo ele daqui 10 anos? Eu sei que aqui não acontece, mas tem pais que consegue destruir a vida do filho com uma palavra. Quantos de nós aqui fomos frutos de uma palavra maldita através de um pai e de uma mãe? Você não serve, menino. Você não vai ser nada. Você não aprende matemática. Você é um burro. Nós estamos ministrando uma série lá na igreja com o tema: falar não é um ato inocente. Falar não sai barato. Falar nunca é um ato inocente, irmãos. Aquilo que você fala reverbera sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre a sua liderança. Você entra no seu emprego. Amanhã você põe o pé lá, quando você senta na cadeira ou fica em pé, ou fica na frente de uma máquina, ou atende uma pessoa, ou não sei o que você faz. Qual que é a sua primeira fala? Quando você levanta da sua cama, qual é a primeira palavra que sai da sua boca? Ela pode reverberar pelos próximos 10 anos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso me levantar. Obrigada porque eu posso, Senhor, entrar neste lugar e trabalhar. Obrigada porque daqui sai o meu sustento. Talvez não é o lugar que você gostaria de estar, mas é onde você está plantado hoje. O que o Senhor vai fazer da sua vida amanhã cabe ao destino profético. Cabe a edificação, cabe a exatidão e a precisão das palavras que você está lidando nessa edificação. Quando você olha para uma pessoa, lembre-se, falar não é um ato inocente. E sabe como que brota a palavra? A palavra, ela vem de algo abstrato, ela vem de algo que ninguém vê, ela vem dos pensamentos. Como que um pensamento é materializado? Através de uma palavra. Através de uma palavra. Uma palavra tem o poder de curar, mas tem o poder de matar. Tem o poder de ferir e tem o poder de destruir. Mas ela também pode edificar, construir, curar, salvar. Você não é fruto das palavras que você ouviu. Você não é fruto de um rótulo. A sua vida não pode ser fruto de um rótulo. Sabe por quê? Porque você foi desenhado no coração de Deus antes da fundação do mundo. E ainda que muitas mães rejeitam seus filhos no ventre, antes da fundação do mundo ele já não era rejeitado. Passa por aquele vento rejeitado, mas ele é e tem um destino curado. Então, se há um rótulo de rejeitado, se há um rótulo, qualquer outro tipo de rótulos que nós carregamos, irmãos, não cabe nessa edificação. O que cabe nessa edificação para os próximos anos, o Senhor está dizendo neste lugar, é tempo de precisão e exatidão na cura das suas emoções. Quando eu falo não cabe neste lugar, não é que você não cabe neste lugar, entenda o que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, dentro do propósito tem coisas muito maiores.
tem coisas muito mais grandiosas para que você possa desfrutar. Não permite que o seu passado seja uma cadeia. Não permite que o seu passado seja uma cadeia. Você que é jovem, adolescente, que está aqui sentado, não permite um comentário numa rede social determine quem você é. Hoje os adolescentes querem se suicidar porque uma pessoa não dá um like. Não é verdade? Escreve um negócio, a pessoa faz um comentário, já não quer mais viver. Falta de identidade. Falta, sabe de quê? Senso de direção. Senso de propósito. Falta de sentido. Não importa o que as pessoas, o julgamento das pessoas sobre esse ministério, o que vão falar de vocês lá fora. Lá eles são isso, lá eles são aquilo. Não interessa. Há um chamado para uma edificação. Algo está sendo construído em Mogi através deste ministério. E isso vai reverberar de geração em geração, de geração em geração, em geração. Remoção, edificação, precisão e exatidão nos próximos passos. Uma casa de destino. Que horas são, pastora? Só para eu ter noção. Passa rápido, né, irmãos? Jesus. Amém. E o Senhor falava comigo, porque pior do que não saber o sentido da vida é não ter a revelação de Cristo, do verdadeiro caminho dentro do nosso espírito. Irmãos, você sabia que uma das perguntas mais feitas naquele Google, quando a gente digita, nesse último ano de pandemia, a gente estava lendo uma pesquisa, um artigo científico, estava dizendo assim: a pergunta mais feita pela humanidade: qual o sentido da minha vida? Ou então, para que eu nasci? E gráficos que vinham assim, daqui a pouco. Qual o sentido? Ou seja, a humanidade está o quê? Desorientada. Desorientada, sem senso de direção. E quem que dá a direção nesse momento da história? Quem que aponta o caminho? Quem que fala, vem por aqui? Vem que esse lugar é seguro. Vem que a gente pode enfrentar dias duros. Mas há uma convicção de fé no seu espírito. Há uma convicção de vida em você. Uma fé inabalável. Uma fé que fala. Uma fé ativa. A fé não é muda. A fé é ativa, ela produz vida. Ela produz vida. E o seu destino foi traçado. O seu destino foi formado. A palavra do Senhor diz que, lá no Salmo 139, a Bíblia diz assim: como um livro aberto, eu amo esse salmo de paixão. Como um livro aberto, tu me vistes crescer, desde a concepção até o nascimento. A Bíblia diz a seu respeito: tu me conheces, tu me sondas por dentro e por fora. Tem uma versão que diz assim: sabe exatamente do jeito que eu fui feita. Ele sabe exatamente do jeito que você foi feito. E essa versão, olha que coisa linda, gente, diz assim: aos poucos o Senhor sabe como eu fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. O Salmo 139 nos afirma isso. Você foi criado de maneira precisa pela mão do Criador.
precisa, pelas mãos dele, esculpido. Então como andar sem propósito? Como andar sem destino, sem senso de direção? E esse é o chamado da igreja nesse momento: reconciliar todas as coisas em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a direção nessa edificação. Porque no jardim do Éden, gente, isso se perdeu. O homem quis sair da rota, o homem saiu do caminho, através da desobediência. O homem escolheu saber de um âmbito que ele estava, de um ambiente em Deus, no próprio Deus. Ele estava num ambiente totalmente controlado. Totalmente controlado. Havia comunhão, havia intimidade, havia o relacionamento, era um só. Desfrutava da presença daquele ambiente. E o homem sai dali para um ambiente descontrolado e desgovernado. Porque assim é o homem, desgovernado e descontrolado, fora do propósito eterno de Deus. Ainda que ele ache que ele está indo pela rota certa. Esses dias, irmãos, tive uma experiência com uma amiga que estava esperando algo no Senhor, mas há muitos anos. E ela esperava e tinha todo um cenário desenhado para que aquilo acontecesse. E nós oramos, nós conversamos, ela confiante. E no momento de uma resposta, no momento de uma decisão, de uma sentença a ser liberada, ali veio um não. E ela me mandou uma mensagem, e me veio aquele versículo que a gente fala: quando a esperança é adiada, adoece o coração. Aquela esperança, aquela expectativa adiada. Na hora, irmãos, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim: diga a ela que é melhor dar um passo para trás, porém em obediência, do que dar vários passos para frente e depois ter que retomar todo o caminho porque não estava no centro da minha vontade. Com Deus nunca estamos sem direção. Talvez você tentou empreender algo. Talvez você colocou a sua esperança em algo. Talvez você colocou a sua expectativa em algo, em uma resposta, em um momento, um cenário desenhado, tudo pronto. E aí chega na porta, na cara do gol, você escuta um não. E parece aquela sensação, né, de nossa, vou voltar tudo para trás. Vou retroceder. O Senhor está dizendo: é melhor um passo para trás, momentâneo, preciso, necessário, do que você dar vários passos para frente, achar que está avançando, mas está fora da vontade de Deus. Porque quando você dá um passo para trás, mas depois você não sai mais andando, quando o Pai diz agora vai, você sai correndo, você sai voando, você sai na velocidade do céu, na velocidade dele. Com Deus nunca perdemos, irmãos. Deus, guarde isso, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Nada. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Pode passar 1 ano, 2, 3, 4, é uma resposta. Irmãos, fique tranquilo, descanse seu coração. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E eu estava falando de Adão, né? Vou lá em Adão de novo. Vocês me tiram aqui do... Eu olho para um, olho para outro, olho para um, aí Deus vai me... Mas graças a Deus, melhor sermos conduzidos de maneira precisa pelo Espírito. E o Senhor estava falando comigo sobre isso. O homem sai desse ambiente governado para um ambiente desgovernado. E quando Deus pergunta para Adão, imagina, você já imaginou essa situação? Quando Deus pergunta para Adão, né? Adão, onde você está?
ali naquele momento descrito em Gênesis. E nós podemos interpretar aquele momento ali de várias formas. E uma das coisas que Deus falou ao meu espírito, ali é um Deus, quando faz essa pergunta falando para o homem: por que você não está no lugar certo e na hora certa? Por que você não está? Isso é uma interpretação minha, uma analogia. No lugar certo e na hora certa. Eu quero dizer nesta noite, com muito temor no meu coração, que você está sentado aí porque você está no lugar certo e na hora certa. Deus te implantou nesta casa. Deus implantou vocês nesse prédio, que seja por um tempo, porque vai haver um momento que não vai caber este lugar. Deus vai expandir este ministério. Porque quando nós estávamos conversando, eu e a profeta, e nós víamos muita poeira sendo levantada, nós víamos muita plaquinha de obra. Sabe quando você entra naqueles sites assim, em construção? É um povo que está sendo gerado, é um povo que está sendo construído. E o Senhor dizia: vem muito trabalho por aí, Cononia. Vem muito trabalho nessa edificação. Muito trabalho. Ergue a sua mão e fala assim: Senhor, é comigo. É com você. É comigo e com você. Então, irmãos, era um Deus falando ali: você não está no lugar certo e na hora certa, Adão. E antes de comer do fruto, ali entrou algo no homem: a imprecisão em ouvir a voz que ele deveria ouvir. A voz de Deus. O ouvido do homem ali pela primeira vez é inexato, é impreciso. E a mulher ouviu mal, respondeu mal, né? Para variar. Ouviu mal naquele momento, já respondeu mal. Quem aqui já foi mal compreendido em alguma vez quando disse uma coisa? Aí você fala uma coisa, a pessoa: não, mas você está falando assim. Não, mas eu não estou querendo dizer isso, você está entendendo errado. Como às vezes a imprecisão da voz, a interpretação, a percepção daquilo que você está falando, principalmente por WhatsApp, né, gente? Você manda um A, você esquece um acento, meu Deus, eu não quis falar nada disso, vou ligar, porque senão o negócio já desandou. É verdade. A imprecisão da voz, em não ouvir a voz, a falta de precisão. O diabo não apareceu ali e falou: Eva, eu sou o diabo. Não. Sutileza. De maneira hábil, ardilosa. Ele não aparece com uma máscara do pânico na nossa frente, com uma capa preta. Claro que não. O Senhor ministrava ao meu espírito naquele momento ali. Sabe o que aquela tentação veio medir? A precisão, o nível da exatidão que estavam ouvindo a voz de Deus. Qual a voz que te governa? Qual a voz que você tem escutado nesses dias? Qual a voz que governa a sua mente? Qual a voz que governa as suas emoções, as minhas emoções? A falta, gente, de precisão da voz do Senhor é um detonador dentro de nós. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, o que nós ouvimos é a voz da carne, é a voz da nossa natureza adâmica, da nossa natureza caída. E aí falta senso de direção, e aí a edificação é comprometida. Irmãos, uma frase, a mesma frase, pode estar ligado, e está ligado, a níveis de autoridade. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, sabe por quê? Porque para não comprometer aquilo que nós falamos. Se eu falo algo para você,
Se eu falar assim para você, sua vida está nas mãos de Deus, você vai falar amém, glória a Deus, minha vida está nas mãos de Deus. Agora você está sentado na frente de um médico, e daí você senta, o médico abre o papel e fala assim, olha aqui, você tem fé? Sua vida está nas mãos de Deus. A mesma frase. E aí você está dentro de um avião, sentado, voando. E aí vem o piloto do avião, naquele microfoninho, e fala assim, aperta o cinto, porque a nossa vida agora está nas mãos de Deus. A mesma frase, mas o efeito que ela produz, a autoridade que está sendo dita. Vocês acham que se eu falar assim, ó gente, amanhã o dólar vai aumentar, então vocês que têm seus investimentos, agora se aparece o Paulo Guedes, se aparece o presidente do Fundo Monetário Internacional e solta uma mensagem dessa, o mundo para. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, reproduzimos, está ligado com níveis de autoridade que nós queremos exercer. E o Senhor confiou nessa edificação, autoridade na sua boca, autoridade nas suas palavras. Ouça a voz dEle. Não saia dando tiro para tudo quanto é lado nessa edificação. Busque a Ele, busque um aconselhamento, busque uma orientação. Mas lembre-se de tudo que eu estou falando aqui, lembre-se que o Senhor falou, vai reverberar nos próximos 10 anos. Aquilo que vocês cantam hoje, aquilo que vocês aqui ergam as mãos, que nós fazemos ali no Vale do Paraíba. Então quando você for tomar uma decisão hoje, lembre-se, você está nessa edificação. Você faz parte dela. Você faz parte dela. Lembre-se que Ele vai remover tudo que precisa ser removido dentro de nós. Tudo que é abalável, tudo que tem que passar, tudo que nos prende. Mas Ele também está removendo para edificar, com precisão, com exatidão. Amém. Amém, queridos. Acho que acabou meu tempo, né, pastora? Passou rápido. Passou rápido. O profeta já está aqui, ó. Amém. Vou parar por aqui. Coloque-se de pé. Casa de destino. Feche seus olhos um minutinho. Quero declarar essa palavra do livro de Joel sobre essa casa, sobre a sua vida. Eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. Eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês. O Senhor falando dos inimigos que têm se levantado contra vocês nessa cidade. Os inimigos visíveis e os inimigos invisíveis. Os inimigos que trabalham no oculto. O Senhor está dizendo, eu levarei os invasores para longe de vocês e eu vou empurrá-los para uma terra seca e estéril. Deus está zelando por esta casa. O Senhor também está dizendo, para uma terra seca e estéril, a vanguarda do mar oriental, a retaguarda do mar ocidental. Com muito temor eu quero dizer isso sobre essa cidade. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Mas eu quero decretar que vocês estão numa grande obra, numa edificação tão precisa. A sua vida, Deus está construindo algo na sua vida. Que enquanto uma podridão subir, um perfume irá exalar da vida do povo dos filhos de Deus. O bom perfume de Cristo. E as pessoas passarão por vocês e irão querer sentir, que cheiro é esse? Que cheiro é esse que eu estou sentindo?
vocês têm esperança e têm fé, falam que o medo vai embora, enquanto está todo mundo tremendo de medo, enquanto as pessoas estão sem direção. E as pessoas verão, diz o Senhor: não tenha medo, igreja, terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Não tenham medo dos animais do campo. O Senhor está dizendo: não tenham medo dos ataques. Não tenha medo dos ataques, pois as pastagens estão ficando verde e as árvores estão dando os seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. Pai, eu quero orar por esta casa. Eu quero orar por esta casa, Espírito Santo. Eles estão nesta edificação. Liberar, Senhor, através daquilo que o Senhor tem nos chamado por bondade para fazer, precisão profética, exatidão profética nessa edificação, senso de direção, construtores de ponte, casa de destino, casa de destino, casa de destino, aljava cheia de flechas, aljava cheia de flechas, porque vocês já percorreram um caminho até aqui. E diz o Senhor: estou renovando hoje as forças. Já vem sobre vocês o trigo, já vem sobre vocês o vinho novo, já vem sobre vocês a unção, o azeite. Porque eu vou remover, eu vou abalar. Permaneçam aqui onde vocês estão, inabaláveis. Permaneçam com os pés onde vocês estão, na minha dependência. Não negociem os valores assim como tenham feito. Não se rendam diante das propostas assim como tenham feito. Oh! É tempo da água subir essa cidade. É tempo do Espírito profético se mover de maneira poderosa nessa cidade. Erga sua mão. Se você entrou aqui hoje seco, se você entrou aqui, segura um pouquinho. Se você entrou aqui com seu coração seco, oh, eu quero declarar sobre a sua vida: hoje Deus começa uma virada. Hoje Deus começa uma nova virada, uma nova temporada sobre este ministério, sobre essa casa, sobre as famílias dessa casa. Oh, vocês se alegrarão uns com as vitórias dos outros. Vocês se alegrarão um com a prosperidade do outro. Não vai ficar ninguém para trás. Não vai ficar ninguém para trás. Talvez você diz: mas tem tão pouco tempo, eles já estão trabalhando há tanto tempo. Eu ouço ele dizer no meu espírito: a tua contagem, o teu relógio não é o meu relógio. Eu estou olhando a rendição, eu estou olhando a disposição, e aqueles que foram fiéis por esses 4 anos, oh, vão colher juntos. Vão colher juntos, saciarão juntos. Quando entramos, a profeta disse que ouviu a palavra fartura. Oh, obrigada, Senhor. Renova, Senhor, as forças dos seus filhos. Pai amado, toda essa obra, toda essa construção, toda essa movimentação que o Senhor mostrou no nosso espírito, Pai amado, nessa hora, em nome de Jesus, dê força, Senhor, que eles não se distraiam nem para a direita nem para a esquerda, que eles possam permanecer aí onde estão. Eu quero declarar um tempo de crescimento, um tempo de expansão, ajuste de rota, mais revelação do caminho, da verdade, da vida, o Cristo vivo sendo formado na vida
vocês. E que possa ecoar este som, Senhor, sobre Mogi das Cruzes, através do teu povo, através desta casa, dos filhos desta casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Celebrar no deserto. O povo que aprendeu a celebrar no deserto. O tempo do exílio acabou, igreja. O tempo do exílio acabou, nós declaramos. Pode avançar, pode ir para frente. Há um destino profético. Há flechas a serem lançadas. Eu declaro, Senhor, sobre as posições dessa cidade. Sairão filhos dessa casa. Em nome de Jesus. Posicionados como flecha, lançados para alvos precisos, sairão desta aljava, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.